Olá, turminha! Nós estamos vivendo essa semana a semana de revisão para nossas atividades no Google Forms. Eu vou mostrar aqui para vocês, o conteúdo da aula passada que eu deixei para vocês de História 244 a 248. Já vai servir também como revisão para a atividade que vocês irão realizar hoje, que é o Forms, certo? Não é só esse conteúdo, é todo o capítulo. Porém, aqui você já vai ter uma prévia daquilo que você pode encontrar, possivelmente, lá na sua atividade. Aqui nós estamos falando sobre o caminho do ouro. Houve a fundação de muitas vilas devido a essa exploração, certo? Por quê? Porque nessas vilas, poucas pessoas se dedicavam à agricultura ou à criação de animais. A maioria se ocupava com o quê? Com a procura do ouro, Por isso, os comerciantes, fazendeiros e vaqueiros levavam seus produtos para vender nessas cidades. Então, se eu fosse, por exemplo, um vaqueiro, ou eu produzisse agricultura, um fazendeiro, eu iria levar para essas cidades porque as pessoas lá, elas não tinham tempo ou não estavam muito interessadas em plantar arroz, plantar feijão, criar gado. Elas estavam interessadas em quê? No ouro, certo? A quantidade de ouro e de diamantes extraídos era muito grande e isso chamou a atenção do reino português. Então, quando o reino português se deu conta da quantidade de ouro que estava sendo encontrada, ele passou a cuidar mais de perto da exploração e do transporte dessas riquezas. Por esse motivo foi criada a Estrada Real, que ligava as regiões produtoras de ouro ao porto do Rio de Janeiro, para que essas riquezas fossem levadas para Portugal. Estrada Real passou por várias transformações. Hoje em dia, seus principais trechos são conhecidos como Caminho Velho, Caminho Novo e Estrada dos Diamantes. Esses caminhos podem ser conhecidos na atualidade, bem como museus, monumentos, igrejas históricas do seu percurso, certo? Aqui tinha atividade para que vocês, pedia para que vocês lessem isso aqui para saber mais, aqui, certo? A 246 eu propus essa atividade que vocês escolhessem uma dessas cidades, pesquisassem sobre ela, enviassem a foto. Agora, os escravizados na mina, também a gente estudou isso aqui, Se os escravizados já sofriam em todas as circunstâncias, imagine nas minas, como seria? Não seria diferente. Os portugueses, eles levaram muitos escravizados para trabalhar na exploração do ouro. Os senhores de escravo eram muito rígidos, isso não é nenhuma novidade. E as condições às quais eles eram submetidos eram desumanas, totalmente. Eles estavam sujeitos a castigos, a doenças, muitos morriam muito cedo porque não aguentavam devido à fome, o excesso de trabalho, Aqui quando a gente fala em escravidão moderna, como assim, tia Giovana? Cerca de 40,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram submetidas a atividades análogas e à escravidão em 2016. 2016? Sim, no Brasil são quase 370 mil pessoas. O conceito de escravidão moderna inclui trabalho forçado, servidão por dívida, casamento forçado, tráfico de seres humanos, escravidão e práticas semelhantes à escravidão, certo? Aqui. E essa busca pela liberdade, então foram realizadas diversas fugas, diversas revoltas, nesse período, tentando conseguir de fato essa liberdade, Então, uma das formas era resistir à escravidão. E como é que eles resistiam a essa escravidão? É através dos quilombos que vocês estudaram, que eram comunidades organizadas para receber e abrigar negros e escravos fugitivos, certo? Estudaram sobre o quilombo dos Palmares, estudaram sobre Zumbi, que ele foi um dos líderes mais importantes, estudaram sobre a morte deles. O objetivo dos habitantes do quilombo era fugir da escravidão e conseguir se manter. Então, estudaram sobre as bandeiras, sobre as entradas,
aqui. Na atualidade, ainda existem comunidades quilombolas, vocês também tiveram a oportunidade de estudar sobre o assunto. A maioria da população quilombola é formada por descendentes de africanos, mas há também pessoas de muitas origens étnicas, como indígenas. Os habitantes dos quilombos se orgulham de manter as tradições dos antepassados, como a religião e o uso da terra. Continuando aqui. Hoje eu vou mostrar até essa aqui, até a 248, certo? Que é o que vocês estudaram. Então, assim, você volta, revê esse conteúdo. Tia Giovana, eu ainda fiquei com dúvida. Lá no comecinho, lá do outro capítulo, o que é que você faz? Você volta, né? Volta a página, como a tia Giovana está voltando aqui, vai ler, aqui vai falar bastante. Vai falar bastante aqui, ó, sobre as riquezas, a proteção das riquezas, sobre as especiarias, sobre as drogas do sertão. Então, tudo aqui você tem que ver, como aconteceu a ocupação das minas, certo? Então, você volta todo esse assunto. A nossa ficha de atividade eu deixei proposta para vocês na aula passada, certo? Deixa eu botar mais para cá. A página 133, vamos lá. Quais eram os grupos escravizados do Brasil colônia? Quem eram os escravos, né, do Brasil colônia? Eram os indígenas e os africanos. 2. Como eram as condições de vida dos escravizados? Aí você vai colocar que eles viviam em péssimas condições, que eles eram castigados, que não tinham direito à alimentação adequada, que muitas vezes eles morriam. Então, aqui você vai citar, nessa questão 2, algumas das condições de vida das quais os escravos viviam. 3. Sobre a escravidão, assinale a alternativa correta. A. Os escravizados nunca se rebelavam. B. Os jesuítas escravizavam os indígenas. C. Muitos dos escravizados fugidos formaram quilombos. D. Os bandeirantes e os quilombolas tinham acordos de paz. Aqui você deve ter marcado a opção C. Nós estudamos sobre os quilombos, que eram locais que abrigavam esses fugitivos, certo? Questão 4. E o que eram os quilombos? Comunidades escondidas formadas por escravizados fugidos e seus descendentes. 134. Desenhe um quilombo. Em seguida, escreva 2 características do quilombo desenhado por você. Então, aqui você desenhou, escreveu as 2 características. Quem foi Zumbi dos Palmares? Foi o líder do quilombo dos Palmares. Por que o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra? Porque foi a data da morte de Zumbi, certo? Então, vamos chegando aqui ao final da nossa aula de história, só uma revisãozinha bem sucinta desse assunto. Volto a dizer, se você vai realizar o seu Google Forms, tem assunto que você ainda tem dúvida, volte, leia, releia e em seguida abra a atividade para poder fazer. Não adianta fazer de qualquer forma, tem que fazer para obter uma nota considerável e desejada, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.